Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Vamos ler com a ajuda de Deus a leitura do livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Glória a Deus. No capítulo 20, onde fala sobre a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Toda honra a Deus. Irmãos, vamos ler com a guia de Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar os trabalhadores para a sua vinha e, ajustando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha e, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhe: Ide vós também para a vinha e dás-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: Por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só uma hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do vento? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Até aqui, irmãos, para nós falarmos dessa parte, deixa eu só. Glória a Deus. Isto. Pronto. Irmãos, aqui na parábola, nós vemos aqui, amados, que nessa parábola judaica, as figuras sobre a autoridade que Jesus está falando aqui, né? Dos trabalhadores das diversas horas. E nós vemos aqui, amados irmãos, que ele falou que o chefe, né? Podemos ver aqui que o reino do céu é semelhante a um homem de família. O homem de família é um chefe, com certeza. E o Senhor Jesus está falando aqui, ele está falando do seu Pai Celestial, pois ele também, ele é o chefe, é o pai da família, né? Ele é um chefe. Então, veja, irmãos, que estava representando o reino de Deus, estava representando o nosso Deus aqui. E aqui o Senhor ele começou a falar sobre que ele ajustava aqueles homens por um dinheiro. E sabemos que um dinheiro, naquela época, chamava denário. E hoje seria assim para os irmãos entenderem. Amados, hoje nós temos um salário mínimo no Brasil, em torno, acho que de 1.200 e poucos, né? Acho que 1.260, não lembro muito agora se teve um reajuste. E ali você divide por 30 dias esse salário. E esse aí é o equivalente também a um dinheiro da época de Jesus Cristo, que era o trabalho de um trabalhador.
da época. Então, ele ganhava um dinheiro, era o jornal. O jornal, na época, é uma pessoa que tem uma jornada de um dia inteiro. É quando uma pessoa faz um trabalho durante o dia, à tarde ele recebe o seu dinheiro. Essa foi a jornada dele. Então, o Senhor aqui, nós vemos aqui na palavra de Deus, que ele, ajustando com os trabalhadores, um dinheiro por dia, e mandou para a sua vinha, irmãos. Só que depois, foi chegando perto da hora terceira, seria às 9 horas da manhã, o Senhor encontra ali também, né, mais algumas pessoas que estavam ociosas e não tinham trabalho. E ele também o contratou, aquela pessoa pelo mesmo dinheiro, um dinheiro só, que é o drenário. Aí, irmãos, ele vai mostrando aqui na palavra que encontrou mais outros, já perto da hora sexta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quase meio-dia, irmãos. E encontra e faz o mesmo com esse trabalhador. E depois, na hora 1/10, irmãos, já vemos que já era perto das quase 5 horas, quase 16h30 da tarde, né? 16 para frente de 16, perto de 17 horas, seria 1/10. E aqui, então, ele encontra mais outras ociosos e pergunta: o que vocês estão fazendo? Ah, ninguém nos contratou. E aí o Senhor falou: vai para a minha vinha, que eu também vou pagar o que é justo para vocês. Então, vemos, irmãos, que o reino de Deus, ele é muito rico. O nosso Pai Celestial, ele está ensinando a nós aqui, pela palavra dele, e Jesus foi explicando, que o Senhor, ele é dono do seu reino, ele é dono de tudo, e ele dá para cada um de nós o que ele achar que deve dar para cada um. Não que nós somos merecedores, mas porque ele mesmo, ele faz aquilo que bem agrada a ele, pois os bens é do nosso Deus. E aqui, irmãos, quando ele chegou perto da noite, o Senhor Jesus, falando aqui na parábola, esse pai de família manda chamar o seu mordomo e pede para que o mordomo venha a chamar principalmente os derradeiros, que são os últimos. Os derradeiros são esses últimos que foram contratados perto da 1/10, outro perto da 6ª hora, outro perto da 3ª hora, depois que veio aqueles primeiros. E aqueles primeiros estavam vendo o Senhor pagando, o dono dessa vinha, estavam pagando um dinheiro para eles, que era referente a um trabalho do dia. E na mente dos primeiros que foram contratados, eles achavam: bom, então nós vamos receber muito mais do que isso, porque nós trabalhamos o dia todo, como dizendo assim, nós merecemos, porque nós trabalhamos mais do que aquele, só trabalhou 1 hora só de serviço, não é verdade? Irmãos, e quando chegou a vez deles, esse mestre, esse dono, ele pega e paga o mesmo dinheiro que ele pagou aquele primeiros. Ah, irmão. E aí aqui eles começaram esse derradeiro a fazer uma murmuração. E o dono da família, ele viu aqui, né, percebendo que, você vê no versículo 11, que perceberam a murmuração do pai da família. Irmãos, observa que sempre haverá murmuradores, e nós temos que nos guardar de ser murmuradores, irmãos. Nunca olhar o que Deus está fazendo, assim, olhar com maus olhos, né? O que Deus está abençoando o teu irmão, que Deus está abençoando a tua irmã. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Por quê? Porque aí a gente começa a murmurar: ah, mas eu sou mais crente, eu sou mais tempo de graça, eu poderia ter isso. Como é que pode uma pessoa batizada tão nova e, de repente, Deus usar dela? E aí cria uma inveja contra essa pessoa, contra um irmãozinho, contra uma irmãzinha, e acaba até se fazendo de inimigo contra eles. E eles não têm culpa, irmãos. Por quê? Porque Deus é justo. Deus achou graça aos olhos dele. Bem-aventurado é quando Deus achar graça aos olhos dele na vida de um servo, de uma serva de Deus, né, amados? Então vejamos aqui que esses murmuradores aqui, vocês podem ver aqui no versículo 11, eles já estavam, né, murmurando contra o dono da casa. E eles diziam assim:
Esses últimos aí trabalharam somente 1 hora e o fizeste iguais a nós, que suportamos, né, a fadiga, o fardo, a calma. Calma é o quê? É o calor do dia, dos ventos, o sol ali, né, castigando. Poxa, nós sofremos aqui, ralamos aqui, tivemos, suamos aqui, e agora, olha aí, esse aí que chegou, só trabalhou 1 hora só, ganhou o mesmo salário que nós. E eles acharam isso injusto. Esses primeiros aqui que foram contratados, achou que o dono da vinha foi muito injusto com ele. Mas veja, irmãos, presta bem atenção, que quando o dono da vinha chegou para eles, ele combinou um salário com ele. Então, amados, o dono da vinha, ele dá o que ele quer. Se ele combinar com uma pessoa aquele valor, isso não significa que outras pessoas têm que ser a mesma regra, né? Pô, aí ele dividiria, ganharia menos do que ele. Não, irmãos. O Senhor, ele deu que nem a salvação da vida eterna. Olha só, hoje nós vemos assim, que, por exemplo, tem aqueles que são batizados com 12 anos de idade, já começam a servir a Deus desde a sua criança, da sua meninice, e vão lutando para se guardar dentro desta graça maravilhosa que é Jesus Cristo. E lembrando, irmãos, aí de repente tem um outro que está com 90 anos, 80 anos, doente na beira de uma cama no hospital, e é anunciado o evangelho, e ele crê, e ele recebe o salário, que é a vida eterna, né? Vamos por assim, que ele recebe o dom gratuito da vida eterna, porque aceitou Jesus Cristo nas suas últimas horas. Como aquele malfeitor na cruz, lembra? E quando ele falou para o Senhor, Senhor, quando tu estiveres no teu paraíso, lembra-te de mim. O Senhor falou, em verdade te digo que hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Quer dizer, recebeu o perdão, naquela instância, o Senhor deu para ele a vida eterna. Amados, e assim Deus faz com nós. E é assim, irmãos, na nossa vida nós aprendemos, tá bom? Que às vezes não é para você ficar olhando, nenhum de nós devemos olhar com os maus olhos para os nossos irmãos que Deus está abençoando, as nossas irmãs que Deus está abençoando, está usando, está trabalhando para o Senhor nos evangelhos, e tantas outras partes em áreas. Por quê? Porque Deus achou graça de abençoar, aquela pessoa está lá naquela disposição e ela vai e serve a Deus. E aqui é a parábola que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E, inclusive, irmãos, espiritualmente, vocês concordam comigo, amados, assim, na comunhão em Cristo Jesus? Quem mais sofreu nesta obra gloriosa do Evangelho de Jesus? Somos nós ou foram os discípulos, os primeiros discípulos que Jesus constituiu? Aqueles 12. Na verdade, ficou só 11, né? Quem mais sofreu? Somos nós que sofremos pelo Evangelho ou eles que sofreram mais? Quem mais trabalhou e deu a sua própria vida para que o Evangelho chegasse até a nós? Glória ao nome do Senhor Jesus, né, amados? Então, vocês veem, queridos, que hoje aqueles trabalhadores, João, Pedro, Tiago e os demais foram mortos, irmãos, um crucificado, Tiago degolado, tudo por amor ao Evangelho e ao trabalho de Jesus Cristo que deu a eles, e eles receberam a coroa, né? E é lógico que tem um galardão. Aí já Deus vai preparar, nós vamos conversar mais à frente, para nós não atropelarmos aqui. Existe o galardão. Tem cristão que vai receber galardão e tem cristão que não vai receber galardão. Mas isso nós conversamos lá na frente. A salvação recebe, que nem aquele homem que estava na cruz. Ele recebeu a salvação, mas ele não trabalhou para o Senhor Jesus, mas recebeu. Agora, os que trabalharam com o Senhor Jesus, ele tem o galardão no céu, mas aqui na terra sofreram muito, mas o salário é o mesmo, é a salvação. É salvação desde aquele que começa pequeno, como o último que é chamado, é o mesmo salário, a salvação da glória de Deus.
para levar no reino. Então, queridos, aqueles murmuradores, eles estavam aqui dizendo, né? Os murmuradores, ficou aqui falando e o senhor da vinha, ele respondeu e disse, né? A um daqueles murmuradores, amigo, eu não faço injustiça. Tu não combinaste comigo um denário? Quer dizer, não foi combinado que você ia e você aceitou um denário? Ah, sim, foi combinado um denário, claro. Muito bem. Então você toma o que é teu, glória ao nome do Senhor Jesus, e vai-te embora, vai pelo teu caminho, porque eu quero dar esse último tanto quanto a ti. Por quê? Porque o bem do Senhor, o bem esse homem aqui, a riqueza dele, ele pode distribuir como ele quiser. Assim é o nosso Deus, irmão. A riqueza celestial ele pode dar para quem ele quer. Ele pode enriquecer um irmão de dons, pode enriquecer uma jovem, uma serva de Deus, enfim, ele pode derramar. Tem alguns que podem ter dons, outros podem ter menos dons, mas isso não implica, irmão, a salvação. A salvação é para todos, o salário é um só. Agora, aqueles que estão se dedicando, ele vai recebendo os dons, vão recebendo cada vez mais o conhecimento de Deus, que nem aqui, irmãos, nós estamos aqui lendo as Escrituras Sagradas, também aprendendo com o Senhor. Glória a Deus. E agora nós tendo uma mente mais aberta, nós nos dedicamos ao trabalho, nas fadigas, mas sabendo que tudo vem de Deus. Ele te agracia, ele te abençoa, e nós ficamos contentes com a porção que Deus nos deu. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, nós temos que lembrar uma coisa: olha para ti e para o Senhor. Qual foi o que Jesus Cristo prometeu para você? Ele prometeu para você que se você crer nele como teu fiel Salvador, então você vai, são perdoados todos os teus pecados no teu batismo, e você vai também herdar os céus, vai estar fazendo parte do reino de Deus. Esta todo mundo recebe. Agora, irmão, durante essa caminhada, conforme a dedicação de cada um, ele vai enchendo nós dos seus dons. Mas o salário que ele prometeu aqui é a vida eterna para todos, seja como primeiras idades e seja também as últimas idades. Hoje, graças a Deus, nós até estamos ganhando, irmãos. Se vocês pararem e pensar, o que aqueles homens, aqueles discípulos fizeram no passado, trabalhou muito mais do que nós. Hoje nós gozamos desta benção de Deus, que já está tudo pronto, tem o Evangelho, tem as Sagradas Escrituras, tudo pronto para nós seguirmos o nosso Senhor Jesus. Bem? Então, irmãos, quando o Senhor falou isso para ele, aí o Senhor Jesus disse assim, olha só o perigo que isso pode ocorrer no meio de nós, tá bom, irmão? O Senhor falou assim, não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Aí que está o perigo. Irmãos, o invejoso, vamos falar de uma pessoa invejosa. Ela pode ser até, ela pode estar bem na vida, essa pessoa. Ela pode ser até rica também. Mas ela vê o seu irmão ou sua irmã que está prosperando, cria uma inveja no coração. E aí começa a falar do seu irmão, da sua irmã, começa a murmurar. Irmãos, o que isso que significa? Significa que os olhos dessa pessoa é mau. Ela viu e julgou com os olhos maus, é o que estava no coração dela. E aqui, nesta palavra de Deus, nós temos que lembrar de uma coisa, que nós temos que nos purificar, e só purificaremos pela palavra de Deus. É que nem nós estamos lendo aqui agora. Se nós não tivéssemos essa leitura, nós estaríamos andando de qualquer jeito. Isso aqui está nos ensinando. E vai caber a nós aceitarmos ou não. Se nós aceitarmos, louvado seja Deus, glória a Deus, nós começamos a repreender aquilo que está dentro de cada um de nós e começamos a tomar outras atitudes e já corremos para os pés do Senhor Jesus, pedindo perdão a Ele, ao Pai Celestial, e pedindo, Senhor, dê força, eu quero vencer esse mal em nome do Senhor Jesus, e que essa inveja saia do meu coração,
que esse ciúme saia da minha vida, eu quero amar o meu irmão, eu quero amar minha irmã. Irmãos, se vocês pararem e pensar, isso é fácil de detectar quando nós estamos nessas condições. Primeiro, todo mundo sabe o que significa inveja. Qualquer um sabe. Quem não tem e quem tem sabe o que significa inveja. A inveja é a pessoa vendo a vida alheia, queria estar no lugar dela e deseja que dê tudo errado para ela, não quer ver o bem da pessoa, do teu irmão, da tua irmã. Então, isso é muito fácil ser detectado. Se a pessoa está nessas condições, ela já encontrou que seus olhos já são maus. E como é que ela vai fazer? Ela tem que ser curada. E para essa pessoa ser curada, ela vai correr nos pés do Senhor Jesus, nos pés de Deus, e começa a regenerar a sua vida, repreendendo esses picos que vai dando na vida da pessoa. Agora, aqueles que não são regenerados, eles continuam falando mal das pessoas, continuam levantando o mal, né? Porque se fala calúnia, se fala mal do teu irmão, mal da tua irmã, irmãos, esse coração está contaminado. É um coração que não deseja o bem do seu irmão. Então, vejamos bem aqui pela palavra de Deus, que o dono aqui da vinha, ele pagou certinho cada um. Ele não se importou, irmão. Ele quis dar os seus bens para todos iguais. E isso não significa que os primeiros que ele contratou foi lesado. Eles não foram lesados. O que foi combinado, 1 denário, dinheiro por dia, eles receberam, pois o dono da vinha chamou todos eles e foram pagos todos iguais. Agora, o que tinha? Você viu que esses murmuradores ficou de olho lá no derradeiro, nos seus amigos de trabalho do derradeiro, que é aquele que quase 5 horas da tarde foi trabalhar. E aí eles acharam aquilo um absurdo. E ainda acusando o dono da vinha, que aqui representa Deus, que ele está sendo injusto, porque o outro trabalhou mais. Irmãos, nós fomos chamados a esta graça por bondade e misericórdia de Deus. Não é porque nós merecemos, somos os melhores. Ah, não, porque eu fiz isso, eu tenho um mérito. Os homens gostam disso, os homens no mundo e dentro da igreja também, porque tem alguns que não estão regenerados, então eles querem ser honrados, eles querem se sentir o que trabalhou, ser reconhecido. Não, para Deus isso nada vale, nada vale. O que vale é um coração justo, sincero, temente a Deus, e ainda, quando Deus abençoa, que dá alguma coisa a mais, aquela pessoa fala: Senhor, eu não mereço isso, meu Senhor. Essa é uma dádiva demais para mim, Senhor, que tu está me dando, eu não merecia isso. Eu glorifico o teu nome. O Senhor achou graça de me abençoar desta forma, meu Pai. Eu lhe agradeço de todo o meu coração, mas nem subiu isso na minha mente. Olha o que é uma alma humilde, uma alma simples, que agradece a Deus por todos os detalhes que Deus faz na sua vida. Irmãos, nós precisamos rever isso na nossa vida. Nós precisamos aprender isso, a nós observarmos que cada detalhe que Deus fizer na tua vida, agradeça a Ele. Ele está te abençoando. Irmãos, e tem um detalhe, e se você tem algum irmão, irmã, seja na tua parentela, ou seja entre os teus amigos, na irmandade, na igreja, tudo, irmãos, glorifica a Deus. Não, se vier um sentimento assim, ao contrário, aquela aguçada de uma inveja, alguma coisa assim que gera raiva, clama o sangue do Senhor Jesus. Clama o sangue do Senhor, fala: Senhor, come o teu sangue, isso não provém de ti. Olha, irmã, a tua alma dominando a carne, olha a tua alma dominando o teu coração, dizendo: não, não é assim que eu devo proceder. Se Deus abençoou, aquele trabalho daquela pessoa com Deus foi muito bom, o meu também foi, o Senhor me deu a vida eterna, nós vamos viver junto na eternidade, e a minha porção é essa. E se o Senhor quiser me abençoar mais, Ele é o dono de tudo. Ele pode agraciar, Ele pode fazer o que Ele quer para cada um de nós. Agora, irmãos, se Deus está abençoando e nós começar a murmurar, vai murmurar contra quem?
Vocês lembram de Caim? Lembra? Lembra de Abel? Abel e Caim, os dois tiveram a oportunidade de, ofertar ao Senhor o sacrifício. Caim não fez com seu coração. Abel fez de todo o teu coração. Se dedicou ao Senhor de todo o seu coração e o Senhor aceitou a oferta dele. Veja bem. Ó, agora aqui está se falando que Deus aceitou a oferta. O de Caim o Senhor rejeitou. Não é que Deus abençoou ali, vamos dizer assim, mandou umas bênçãos na terra para o Caim ou para Abel. Primeiro para Abel e Caim, não. Não, ali foi eles que ofereceram o seu sacrifício para o Senhor. E o Senhor viu o coração deles. Você viu o que Caim fez? Caim já ficou nervoso. Já começou a ter no seu coração o ódio. E quem estava atrapalhando Caim ali? Se Deus não aceitou, Caim, pelo motivo de inveja, vai contra o teu próprio irmão e mata o seu próprio irmão. Amados, é isso que nós temos que tomar cuidado, porque era o Senhor que ia aceitar. Paramos e pensamos, bom, se Caim tivesse, por que Deus não aceitou, né? Não aceitou a oferta de Caim? O mesmo Deus falou ali para ele, que se ele tivesse feito de uma forma correta, claro que o dele também seria aceito. Não que Deus só ia aceitar um, Deus poderia aceitar os dois, como Deus pode aceitar milhares e milhares. Só que depende do coração de cada um, irmãos. Como cada um chega diante do Pai Celestial. E Caim, ele poderia, se ele fosse humilde, ele falaria assim, Senhor, me perdoa, realmente eu não me dediquei, não. Mas olha, na próxima vez, eu quero me dar um pouco melhor para ti, Senhor. Receba assim, Senhor, me perdoa, me receba de novo, Senhor, esse sacrifício que eu vou fazer da próxima vez. Ele poderia fazer isso, e Deus o aceitaria. Mas não, irmão, a inveja, ela cega a pessoa, ela quer o quê? Eliminar a pessoa da frente dela, da vida dela. Irmãos, os invejosos, se eles pudessem, ele matava aqueles que atrapalhavam, que eles se sentiam atrapalhados, né? Porque, na verdade, glória ao nome do Senhor, a inveja procede do maligno, os ciúmes procede do maligno. Então, amada igreja, vamos rever isso dentro de nós. Quando eu falo amada igreja, eu estou falando com cada um de vocês, porque vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Se o templo, que são vossos corpos, para o Senhor, então vocês são a igreja de Jesus Cristo. Então, queridos, entre nós, todos que estamos aqui, como é que está o teu coração? Como que você procede diante de Deus e diante dos teus irmãos? Há alguma inveja? Alguns ciúmes? Porque nós vemos aqui na palavra de Deus que o nosso Senhor Jesus, aqui na parábola, o nosso Senhor, ele é generoso. Vocês podem ver que o dono da vinha aqui, ele foi generoso para com todos os trabalhadores. Ele pagou tudo, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, o que seria uma pessoa generosa? É uma pessoa que se sacrifica, ela vai se sacrificar em benefício de outra pessoa. Esse pai de família que é Deus, ele é generoso, ele fez por nós, ele nos abençoou. Irmão, vocês são todos abençoados por Deus. Através dessa leitura, nós percebemos como somos abençoados. É por isso, irmãos, por isso que está escrito nas Escrituras. Por quê? Porque se nós não lermos as Escrituras, nós vamos, mesmo batizado, continuar andando como o pessoal do mundo. Não tem correção, não tem conselhos, mas graças a Deus nós temos a Sagrada Escritura, e aonde vem as correções, vem os conselhos, vem nos doutrinar, vem nos ensinar. Quem nos ensina? O nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ele ensina a cada um. Agora, irmãos, cabe em nós se aceitamos a correção ou não, se aceitamos os ensinamentos ou não, ou se aceitamos e andamos na doutrina ou não. E precisamos entender, meus amados irmãos, que quando muitos fazem assim, hoje a palavra foi uma doutrina, mas foi uma surra
Todos nós apanhamos. Irmão, doutrina nunca bate em ninguém, irmãos. Isso aqui são coisas da boca dos próprios irmãos que ficam falando essas coisas. Biblicamente, isso não é verdade. Não é isso. Doutrina, o que que é? É ensinar. A professora não está dando aula na escola, não está ensinando os alunos a estudar, e o que que ela aplica ali? Um tipo de uma doutrina. Os alunos têm que estar prestando atenção, estar em silêncio, não brincar, para que possa ter o melhor aproveitamento das aulas que aquela professora está dando àqueles alunos, e eles vão sair alfabetizados, conversando, saber falar, porque ele teve uma doutrina ali dentro da escola, teve os ensinamentos. Aí existe aqueles outros alunos, irmãos, é um exemplo que Deus está dando a graça, que são os bagunceiros, são aqueles que faz bagunça, enquanto o professor ou a professora está lá ensinando, ele zomba do ensinamento dela, e ri, e faz com que os demais também caiam na gargalhada. E aí, o que faz? Rouba a concentração do ensino de um professor. Quando uma classe tem um desse aí, essa classe sofre. Por que sofre? Porque as notas delas vão ser sempre mais baixas, porque os outros alunos dão atenção àquele suposto brincalhão, mas que são rebeldes à doutrina de uma aula de uma professora. Isso materialmente dizendo. Espiritualmente, não é diferente, pois na casa do Senhor, a palavra do Senhor, nós podemos ver, como eu sempre digo para essa irmandade gloriosa de Jesus Cristo, que se existe uma, que eu considero em meu coração, uma cartilha para levar nós para o céu, é o capítulo de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, que saiu da própria boca do nosso Senhor Jesus. É uma cartilha que, se todos cumprir ela, nós também entraremos no reino do céu, guardando esses mandamentos do Senhor. Embora sermos fracos, errantes, mas o Senhor sempre vai nos dar graça. Então, amados, quando vocês estiverem na casa do Senhor, como vocês estiverem na comunhão de uma reunião e ouvir a palavra, glória ao nome do Senhor Jesus, estejam com os ouvidos atentos, como está escrito em Apocalipse, nas 7 igrejas, né? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, onde se fala as cartas das 7 igrejas. Sempre no final diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, né, diz às igrejas. Olha só. Então, amados, dentro das igrejas também, pode chegar alguém ali ao teu lado e vir com uma conversa que não é para aquele local. Porque todos que entramos lá para adorar a Deus, nós vamos adorar o nosso Mestre, o nosso Pai Celestial, e entregar a nossa melhor oferta do coração. E qual seria? O louvor a Ele, dando glória a Deus, glorificando ao Senhor. E aproveitando isso, irmãos, eu gostaria que os irmãos fossem ali em Mateus, não, Mateus não, em Lucas. Lucas capítulo 2, eu queria ler aqui uma parte, isso aqui vai chamar muita atenção da igreja, para você ver como a doutrina que o Senhor Jesus nos ensina é muito importante. Olha, Lucas, no capítulo 2, eu vou dizer aqui sobre os pastores de Belém, e depois eu vou dar aqui o verso para vocês. A irmã Eliana pode até achar aí para nós, por favor, aqui do verso 9, né? Não, pega do verso 8, e nós vamos até o verso 15, até o verso 15, do 8 ao 15. Amados, observe isso. Olha só, os pastores de Belém. E havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Então, irmão, nesse verso, veio o anjo do Senhor, que é o anjo Gabriel, que apareceu por Maria, apareceu para José, e veio, irmãos, imagina aquela escuridão, só as estrelas no céu,
que brilhavam, e de repente chega um anjo e clareia o céu inteirinho. Fica tudo claro. Irmãos, imagina o susto desses pastores. Eles nunca viram uma coisa dessa. Mas o que vem de Deus traz paz. Olha o que o anjo disse aqui no versículo 10. O anjo disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria que será para o teu povo. Então o anjo acalmou os corações desses pastores. Aí diz assim, ó, no versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitarão numa manjedoura. Irmãos, agora no versículo 13, olha só o que aconteceu no versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Irmãos, olha, esse anjo estava sozinho, resplandeceu todinho o céu, e depois que ele falou com os pastores, os anjos deixam a glória de Deus lá onde Deus está. Esses anjos descem aqui no universo, o nosso universo aqui, irmãos, e junto com aquele anjo Gabriel, aparece um exército de anjos. Meus amados irmãos, imagina um cenário, que coisa mais linda. Olha como eles foram agraciados. E eles olham o céu, eles não vê mais estrelas, ele vê anjos, exércitos, milhares de milhões, e eles só viram anjos. Agora, olha o que estavam na boca dos anjos, irmãos. Olha, no versículo 14, esses anjos louvavam a Deus, dizendo assim, ó: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Irmãos, e nós na terra, nós não fazemos a mesma coisa? A gente não fala assim: glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, bendito é o teu nome. Tá vendo, irmãos? Para vocês verem que isso aqui não veio de qualquer jeito, já começou vindo do reino dos céus. Então, amados, por que que Deus deu a graça de trazer isso aqui para vocês? Para vocês verem que os exércitos, não é um anjo glorificando a Deus, não. Exércitos do Senhor, que significa todos os anjos glorificavam a Deus e louvavam a Deus. E nos dias de hoje, a igreja, muitos de nós, está deixando de glorificar a Deus, de louvar a Deus, e quando às vezes vai congregar ou está reunido, chega pessoas, e aí que é onde entra a doutrina santa e bendita, meus amados, é aí que é os ensinamentos. E aí, de repente, ouvindo a palavra de Deus, vem uma pessoa, vai tirando a tua comunhão. Então, você tem que vigiar. Porque como que vai dar glória a Deus falando mal de uma pessoa, de um conservo, de uma conserva? Está entendendo? Agora, a doutrina realmente bate na pessoa, irmão? Será que a doutrina ela é de dar, assim, uma surra, de deixar vergão? De jeito nenhum. É verdade que Deus castiga o quem ele ama. Mas os castigos do Senhor, irmão, não é um castigo que nem vocês fazem com seus filhos, que é pai e mãe que ama filhos. Quando vocês vão dar um castiguinho para eles, vocês até dói o coração de vocês, mas era necessário fazer isso. A mesma coisa é o nosso Deus, tá bom, meus irmãos? Mas nunca ele traz maldição para os seus filhos, não, de jeito nenhum. Ele nos corrige porque quando há necessidade de ser corrigido, ele vai corrigir. Mas qual é a função do Filho de Deus na terra, de cada um de nós que estamos aqui? É para falar mal da vida dos outros, é ter inveja da vida dos outros, ou nós imitarmos aqui que nem os anjos do céu fizeram? Glória a Deus nas alturas, aleluia. Está vendo, irmãos, como as escrituras são maravilhosas para nos renovar, para nos regenerar. Imagina, irmão, se vocês fizerem isso, vocês vão ver a comunhão com Deus, como vai ser grande, meus amados. Vai ser muito grande a comunhão com o Senhor, tá bom? Então, isso é muito importante, igreja. Nós temos que lembrar que nós vamos para a casa do Senhor, não para conversar, não para ficar sabendo do assunto deste, daquele, e também
né? Tem muitos que, até me perdoa, por favor, mas é que nós estamos nesse século, né? As coisas estão mudando bastante, também é necessário. E também não é para ficar com o celular na mão, passando mensagem, WhatsApp, durante um culto. É a mesma coisa que eu falei aqui da escola. Sempre vai ter um engraçadinho que vai querer fazer gracinha para tirar a atenção dos alunos diante de uma doutrina de um professor que está ensinando, né? Então, eles estão sendo disciplinados para que um dia, quando eles forem ter as suas formações, eles saberão pegar as suas profissões, saberão como cuidar, porque foram disciplinados para isso. E nós também não estamos sendo disciplinados para entrar no reino da glória de Deus, irmão? Sem a disciplina, nós vamos entrar com pecado, porque a disciplina nos ensina a se afastar do pecado. A doutrina, os ensinamentos, bem-aventurado quem dá atenção para os ensinamentos e a pratica. Tá certo, meus amados? Quem a pratica dos ensinamentos do Senhor, irmãos, está sendo disciplinado. Eu posso ajudar vocês nessa parte. Vamos voltar ali em Mateus, no capítulo 7. Olha só que Jesus disse aqui no versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo mundo sabe que no capítulo 5, 6 e 7, o Senhor Jesus estava na montanha das Beatitudes, né? Vocês podem ver aqui que o Senhor fez um sermão na montanha, e ali, então, o Senhor foi falando com a multidão, glória ao nome do Senhor Jesus, estava falando ali sobre as Beatitudes. Então, ele estava na montanha, e estava falando sobre as Beatitudes, depois o Senhor estava falando, louvado seja Deus, dando aquela continuação na montanha, falava sobre a esmola, sobre a oração, sobre o jejum, e aí tem um monte de ensinamento aí dentro. Falava também de um tesouro no céu, de um olho puro, os dois senhores, ansiosa solicitude pela nossa vida, e o Senhor continuando falava sobre o juízo temerário, as coisas santas, não deis aos cães, a perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas, e devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Presta atenção, devemos ouvir e cumprir as palavras do nosso Senhor Jesus. E aqui, então, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29, Jesus diz claramente para todos, irmão, agora é a sua vez e é a minha vez, a vez de todos que estão aqui dentro, ouvir isto aqui e as praticar se tiver prudência. Se não tiver prudência, serão insensatos. Olha que Jesus disse: todo aquele, hoje vamos transferir para nós nos dias de hoje, porque somos discípulos do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, que quer dizer, você ouve e você vai obedecê-la, vai praticar ela. O Senhor Jesus disse que assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, vocês observam que Jesus diz que este homem edificou, quer dizer, construiu a sua casa sobre a rocha. Não foi o Senhor Jesus que construiu a sua casa, foi aqueles que ouviram a palavra do Senhor Jesus, que somos nós hoje. Então, quando nós construímos a nossa fé, quando nós construímos a nossa esperança e nos entregamos à rocha, que é Cristo Jesus, um alicerce firme para nos sustentar nos dias maus, olha que Jesus disse assim, e desceu chuva, no versículo 25, e desceu chuva a sua casa sobre, perdão, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopravam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quer dizer, já estava construída. O Senhor Jesus está dizendo aqui, todo servo de Deus, serva de Deus, todo homem e mulher de Deus, que ele constrói a sua vida em Cristo, ele ouve os conselhos do Senhor Jesus, ele segue os conselhos do Senhor Jesus, então, amado, ele está no caminho certo, ou seja, tudo que vier contra eles, contra essa pessoa, não vai derrubar, porque está sustentada em Cristo Jesus. A sua base principal é Cristo Jesus.
toda a vida, toda a tua vida está alicerçada em Jesus Cristo. Então, essas são as pessoas prudentes, são pessoas que sabem que vai vir as provas na vida dele, porque ó, desceu a chuva, correram o rio e sopraram os ventos e combateram aquela casa, então significa que nos nossos dias, e sempre existiu, vocês têm provações, vocês têm guerras, perseguições, e aí, olha, vocês podem ver que vocês não são derrubados, por quê? Porque tudo isso passa e vocês continuam em pé em Cristo Jesus, que é a rocha de um cristão. Glória a Deus nas alturas. Ele é a rocha poderosa. Amados, se vocês verem isso, bem-aventurado quem estiver nessas condições. Agora, olha que o Senhor Jesus vai dar outro conselho no versículo 26. Então, ele observa que ele dá dois, ele sempre mostra um lado bom e o outro lado ruim também. Ele dá os dois, ele sempre está mostrando. Ele não obriga, ele só mostra, e quem vai construir é você, é cada um de vocês. Agora, veja bem, mas eu fui batizado no Senhor, eu aceitei, eu vou ser salva. Sim, irmão, claro que você vai ser salvo. Só tem um detalhe. Se nós somos batizados, aceitamos Jesus, mas nós não construir nada em Cristo Jesus, a nossa vida nele, irmãos, pode ter certeza que acaba perdendo a vida eterna, porque não construiu na rocha, preferiu construir na areia. Vamos ver quem constrói na areia. Olha só, versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, quer dizer, não pratica, não dá ouvido e nem obedece à palavra do Senhor Jesus. Então, o Senhor disse assim, compará-lo-ei a um homem insensato, um homem tolo, uma pessoa tola, pode ser mulher também, tá? Homem, mulher, tolo. Por quê? Ou tola? Porque é uma pessoa que está cometendo erros consciente, sabendo que está fazendo errado, e mais prefere estar no erro, prefere dar mais valor a esta vida do que a Cristo Jesus. Então, essa pessoa, ela não cumpre a palavra do Senhor Jesus, que é a sua doutrina, seus ensinamentos. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor. Então, essa pessoa, o que vai acontecer? Ele vai edificar sua casa sobre areia. Aí desce, no versículo 27, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por que foi? Porque não deu ouvido à voz do Senhor. Deu para entender, meus amados? Então, o Senhor Jesus, o povo se admirou muito com a doutrina do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, é aonde que nós estamos nesta parte de Mateus capítulo 20, né, que nós podemos aqui ver claramente sobre essa parábola dos trabalhadores e também das diversas horas do trabalho. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem é disciplinado em Jesus Cristo, glorifica a Deus em tudo da tua vida e também glorifica a Deus pela vida do seu próximo, porque assim verdadeiramente nós amamos nossos irmãos, nossas irmãs, e assim nós devemos proceder, meus queridos, ficar firme na presença de Deus, firme na presença do Senhor. Não sejamos esses murmuradores, não tenhamos os olhos maus, irmãos, tá bem? Por isso que Deus me deu a graça da gente voltar aqui, parece, não saiu, tá, meus irmãos? Não saímos do capítulo 20 por ir lá no capítulo 7. É para vocês verem que todo aquele que for disciplinado no Senhor Jesus e as pratica, pode ter certeza que cumpre aqui a palavra do capítulo 20. Os seus olhos não são maus, porque o Senhor é bom. Tudo que Deus fizer é maravilha, é glória a Deus, é aleluia. Senhor, eu louvo o teu nome por ter abençoado fulano de tal. Senhor, eu louvo a ti, Senhor, por o Senhor ter abençoado aquela tua serva. Minha alma está feliz por ela. Olha só que gratidão, olha que coração que foi disciplinado no conhecimento de Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Chega a tua vez, irmão, e você nem espera, e às vezes a porção é mais do que 4 vezes na tua vida, mas você não espera isso. Agora, os que têm olhos maus, não, eu mereço muito mais.
Eu mereço mais que isso? Ah, não. Eu me matei nessa obra, eu me matei para fazer tanta coisa. Olha só o que está acontecendo comigo. Isso é uma injustiça. Isso não pode acontecer comigo, que não sei o quê. Aí, isso aí é o verdadeiro mal, murmuradores. E é tão fácil de detectar, irmão. Quem é espiritual detecta isso rapidinho. Quem são homens e mulheres espirituais, dá para você. Por isso que o Senhor Jesus diz: provai o espírito se ela vem do Senhor. Como é que nós vamos provar um espírito? Irmão, provar, vocês concordam que cada um de vocês tem um espírito? Cada um de vocês tem um pensamento? Pois é assim que nós vamos provar. Sabe? O que sair do coração de cada um está mostrado ali a prova, se é do Senhor, se não é do Senhor, se tem inveja, se não tem inveja, se verdadeiramente amam ao Senhor ou verdadeiramente está prejudicando o Senhor através de prejudicar um dos seus filhos e filhas. Amados, quantos nossos irmãos já foram prejudicados? Quantas nossas irmãs já foram prejudicadas por causa de um olho mau, por causa de um coração ruim, por causa de um coração que edifica na areia? Oh, meus amados, graças damos a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu acredito que todos vocês estão entendendo isso, né? E que haja em nós pureza. E se houver alguém entre nós que está com esse olho mau, esse coração mau, oh, meu amado, hoje é o dia da tua libertação, se você ouvir a disciplina do Senhor Jesus, se você ouvir as palavras do Senhor e as praticar, hoje é o teu dia de consertar, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Agora, depois que nós temos essa consciência, depois que nós já temos esse esclarecimento e quiser andar no mal, quiser continuar praticando, são pessoas que querem continuar na areia. Aí essa pessoa, ela não dá valor a Deus, não se purifica e só vai criando pecado dentro dela. Vocês viram algum pecador entrar nos céus, irmãos? Irmãos, para vocês verem que o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados, senão nós não entrava no céu, não. Não somos bons para entrar no céu. Então, nós temos que entender que nós somos pó, frágeis, e nós temos que correr para ficar debaixo da doutrina de Jesus. Ame os ensinamentos de Cristo, irmão. Ame. Pode ver que Jesus só ensinava. Se tem, por isso que o nome dele é mestre. Mestre é ensinador, aquele que ensina, professor, aquele que faz. Ele era mestre, ele formou os discípulos deles para apóstolos depois. E o que o Senhor está ensinando nós aqui? O Senhor está nos formando para o reino de glória, irmãos. Porque quem começa a andar com Jesus Cristo foge do mundo, né? Foge do pecado. Quando eu digo fugir do mundo, não é você se isolar dentro da tua casa e viver, né, sozinho. Não, não é isso, não. Não, é você continuar o teu trabalho no meio da sociedade, você continuar fazer o que você tem que fazer, mas com uma diferença, que sair da tua boca, que saia palavras santas, puras, e que você seja sal para a vida de muitas pessoas. Mundo podre, o sal põe na carne, irmão, você sabe disso. O sal, quando põe lá, os antigos faziam isso, não tinha geladeira, salgavam a carne, por quê? Para não apodrecer, para ela durar. É assim que nós somos. Quando nós temos Cristo, nós vamos para este mundo e nós salgamos eles. Glória a Deus, quer dizer, purificando através das palavras de Cristo para que eles não se apodrecem, venham tudo nascer em Jesus Cristo. Mas, infelizmente, não são todos que faz esse trabalho. A maioria, uma boa maioria não, me perdão, irmão, boa parte. Na verdade, até vai ser a maioria, porque são poucos que muitos são chamados e poucos escolhidos. E é aí que nós temos que entender. Aí alguém vai falar, mas como que eu posso saber que eu posso fazer parte desse pouco escolhidos? É você fazer a vontade do Pai. Você faz a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Amar o teu próximo, ajudar o teu próximo, ter bons conselhos, desviar do mal. Ô, irmão, estava pensando aqui em terminar, mas o Senhor mostrou. Eu gostaria que vocês abrissem Jó, livro de Jó. Vamos ver o que Deus falou para Satanás. Vamos lá no livro de Jó, no capítulo 1,
Está lá bem claro. Olha só. Ei, mas Deus é maravilhoso. Irmãos, é isso que nós precisamos. Está vendo como as Escrituras vai nos ensinando, irmão? As Escrituras ensinam. Vamos fazer, irmão, os conselhos que Deus dá. Olha só, Jó é um ser humano, como eu e você. Mas você acha que Deus não reconhece um ser humano quando quer agradar a Deus? Vamos ver aqui no verso 6 em diante, do primeiro Jó. Olha o que diz. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Deus, na sua glória, que Deus estava lá, os anjos foram até ao Senhor, e Satanás também chegou lá. Pode ver que Satanás não estava na terra, ele foi lá no céu. Olha só o que o Senhor fala no verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, ele já não estava mais na terra, mas ele estava na terra, estava rodeando ela e passeando por ela. Aí Deus fala assim, e disse o Senhor, no versículo 8, disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Agora, olha o que Deus vai mostrar para Satanás a qualidade de Jó, um homem prudente. Olha só, um homem temente a Deus. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Irmão, desviando-se do mal. E tem muitos que gostam de sentar nas rodas dos escarnecedores, no meio das pessoas más, e ouvir as coisas que não devem ser ouvidas. Então, nosso Deus mostrou para Satanás a qualidade de Jó. Irmãos, Jesus, todo aquele que ouviu os conselhos de Cristo e andar nele, pode ter certeza que o inimigo vê em vocês a qualidade de Deus, porque essa é a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai agrada. Então, irmãos, vamos rever isso em nome do Senhor Jesus. Nós estamos sendo reto na presença de Deus, andamos na santidade mesmo, estamos diante do Senhor, somos sinceros, porque se a gente não for sincero com o nosso próximo, nós não somos sinceros com Deus. Não, irmão. Se nós não perdoar o próximo, também Deus não nos perdoa. Se nós não formos sinceros com o próximo, também não somos sinceros com Deus. E se nós não tememos a Deus, porque Jó é temente a Deus, se nós não tememos a Deus, como é que nós vamos entrar à vida eterna? Como é que vamos entrar? Só vamos entrar se nós tememos o Senhor. E que para temer a Deus, o que nós temos que fazer? Desviar do mal. E para desviar do mal, nós não precisamos ser disciplinados? Nós não precisamos aprender para nós desviar do mal? E hoje nós não estamos recebendo isso em nome de Jesus, a palavra de Deus? Então está aqui, meus amados. Guardam ela. Vamos nos desviar do mal. Vamos cada dia nos acertar. E outra coisa, você só vai ver a benção de Deus na tua vida. E vocês vão receber coisas que você fala assim, eu não mereço isso, Senhor. Jamais eu mereço uma coisa dessa. E você vai receber, porque você merece sim. O Senhor, ele é teu Deus, irmão. Ele é teu Deus. Pode ter certeza disso. Que se você, o que eu quero dizer que você mereça, não é por causa do seu mérito, não. É pela bondade e misericórdia de Deus na tua vida. E aí ele te faz ser merecedor. Ele é o que vai prover na tua vida. Então, queridos, guardam esta palavra. Vivam em Jesus Cristo. Então, hoje é esse conselho. Depois Deus vai dar graça na quinta, nós vamos dar continuidade na parte 2. Essa é a primeira parte. Todos aqui entenderam, irmãos, o que o Senhor deu a graça de nós falarmos aqui? Vou abrir para todos. Glória a Deus. Todos entenderam? Glória a Deus. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmã, a Irmandade lá no YouTube também entenderam bem. Glória a Deus, vocês estão entendendo tudo. Vamos guardar isto. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vamos ser cada dia mais, irmãos, próximos do nosso Senhor Jesus, tá? Cada dia mais vamos nos aproximar do Senhor Jesus. E outra coisa, queridos,
Às vezes tem pessoas que não dão valor a vocês. Tem pessoas orgulhosas que acabam subestimando vocês, achando que vocês são fraquinhos. E, na verdade, eu também, e vocês, nós somos fraquinhos. Mas, irmãos, bem-aventurado é aquele e aquela que olha por igualdade cada um de vocês. Todos iguais na presença do Senhor, tá bem? Então, amados, se vocês encontrar alguém que desprezam vocês, às vezes por causa do status ou por causa do financeiro, por estar mais bem de vida, outro menos, aqueles que faz uma roda, aquelas panelas, vamos perdoar em nome de Jesus e ore para que Deus abra a mente deles. Irmãos, evitemos a panela também, tá? Só um grupo. Não façam isso, irmãos. Não tenha só um grupo de irmãos. Ou amamos todos, ou então, irmão, nós erramos na presença de Deus. Nós não podemos fazer isso, tá bem? Amar todos é muito importante. É isso que agrada a Deus. Ó, quão bom, quão suave que os irmãos habitam em união. Lá tem rico, tem pobre, tem todo tipo de pessoa. Numa cidade, né? Quando a gente habita junto, em uma cidade, todos unidos, dentro de uma igreja da mesma forma. Todos ali. Ali tem rico, tem pobre, tem diversas, né, nacionalidades, né? E assim vai. Mas, enfim, o que andar nos conselhos do Senhor, ele não vai fazer acepção de ninguém. Esta é o conselho da leitura da Bíblia que o Senhor nos dá nos dias de hoje. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Amém. Glória ao Senhor, Santo Glória a Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom, irmãos, glória a Deus. Agora nós vamos agradecer a Deus em oração. Louvado seja Deus. Vamos buscar a presença de Deus de oração. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e todos nós. A Irmandade que está lá no YouTube, né? Louvado seja Deus. Irmãos, todos vocês que estão no YouTube estão pedindo orações, né? Pelos filhos, marido, outros pelo emprego, outros por depressão. Nós já apresentamos na primeira oração, podemos apresentar na segunda também, não há problema. Mas não vai dar para falar de cada um, porque senão vai demorar muito. Mas Deus, Ele conhece todos, e cada um de vocês, as orações vão subir lá no céu, tá bem? Então, todos juntos, unidos em Cristo Jesus, buscamos a face de Deus em oração. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Querida irmã, Glória a Deus. Glória a quem Deus. sentir, glorifica a Deus. Levanta a mãozinha e ore ao Senhor. Sejamos, glória a Deus, fervorosos. Serve a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agradecido seja Aleluia, Jesus. Altíssimo Deus e Pai nosso que estás nos céus. Estamos, Senhor, prostrados na tua presença agora neste momento, em ato de agradecimento, Senhor amado, para te agradecer, Senhor, essa boa oportunidade a qual tu nos deste nesta manhã, Senhor.